Olá, paz de Cristo. Eu quero falar nesta mensagem sobre as 7 palavras da cruz. Eu posso classificar, ou poderíamos classificar como o maior discurso de Jesus, a maior pregação de Jesus ministrada na cruz. Mas antes eu quero fazer a leitura no texto do livro de Lucas, isso mesmo, capítulo 23, do verso 34 ao 46. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e todos observavam. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva? Se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Verso 42. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus, verso 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Eu quero falar justamente sobre as 7 palavras da cruz. E quais são estas 7 palavras da cruz e o que elas representam? Primeiro, primeira palavra da cruz, a palavra do perdão. Você vai ver no versículo 34, quando o texto fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a primeira mensagem da cruz ministrada aqui é a palavra do perdão. Preste a atenção que Jesus está liberando o perdão ou perdoando aqueles que humilhou a ele, aqueles que o espancou, aqueles que zombou dele. É isso mesmo. Sabemos que Jesus, ele tinha, como tem todo o poder, para dizer apenas uma palavra e todos seriam destruídos. E, no entanto, Jesus os perdoou. É o que vemos aqui na palavra, é o que vemos aqui no texto. Jesus, ele está nos ensinando que não se paga o mal com o mal, e sim com o bem. Aleluia. É fácil?
para nós, não é. Mas Jesus, ele nos ensina o segredo. Jesus perdoa. Jesus libera o perdão. E é tão bom quando nós fazemos isso de coração, nos libertamos de um peso que muitas das vezes muitas pessoas carregam por dias, semanas, meses, anos. E isso causa doença física, mental e espiritual. Então a primeira palavra de Jesus na cruz foi falando sobre o perdão. A segunda palavra da cruz, que é liberada aqui, os versos 39 ao 43, eu não vou fazer a leitura para não ficar muito longo, mas a segunda palavra liberada na cruz é a palavra da salvação. Se você ler, você vai entender. Jesus está falando sobre salvação, quando aquele, que estava ao lado de Jesus, porque eram dois ladrões que estavam ali ouvindo, um não estava nem aí para a palavra. Tem pessoas que é assim, irmãos, que não está nem aí para a palavra. Tem pessoas que a palavra entra por aqui, sai por aqui, não dão crédito. Feliz é aquele que dá crédito. E um desses ladrões deu crédito à palavra, tanto que ele vai dizer: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus vai dizer: ainda hoje. Então a segunda palavra ministrada ali na cruz, o tema é salvação. E justamente esta palavra, ela entra no coração daquele homem, e por isso ele toma essa atitude. Então a segunda palavra da cruz fala a respeito de salvação, tema esse que quase não é pregado em muitas igrejas, em muitos púlpitos, em muitos altares. Por quê? Porque falar de salvação tem que falar sobre renúncia, isso mesmo, falar sobre conserto, falar sobre arrependimento, falar de posicionamento. E muitas pessoas não querem ouvir muito isso não. Então por isso que essa mensagem é pouco, na atualidade falando, pregada, porque querem pregar sobre para a pessoa viver bem, você vai ser bem sucedido, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E a grande verdade é que temos que pregar sobre salvação. A terceira mensagem, ou a terceira palavra liberada na cruz, ela se encontra, se você ler os textos de João capítulo 19, os versos 26 e 27, você vai entender que aqui está falando sobre cuidado. Vocês percebem que Jesus está dando uma orientação ao apóstolo do coração, que é João, e Jesus está passando orientação para cuidar de sua mãe. Então a terceira mensagem, palavra liberada na cruz, é sobre cuidados. Percebe que Jesus está preocupado, é só você ler o texto, você vai ver. Jesus está preocupado com quem? Jesus está preocupado com a sua mãe. Jesus nos ensina aqui com essa palavra como temos que cuidar da família. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: aqueles que não cuidam bem dos da própria casa, aquele que não cuida bem dos seus, é pior do que o ímpio, ou pior do que o incrédulo e negar a fé. Então, com essa terceira palavra da cruz, nós aprendemos aqui com Jesus a responsabilidade e o compromisso que temos de cuidar da nossa família. A quarta palavra da cruz, a quarta mensagem pregada na cruz, é a palavra do desamparo. É só você ler o livro de Mateus, olhe lá, capítulo 27, versículo 46, quando Jesus fala, Senhor, porque me desamparaste. Aleluia. Porque Deus desamparou Jesus na cruz. Vamos entender isso. Preste bem atenção do porquê. Aleluia. Foi para quê? Coloque isso na sua cabeça. Para que Jesus sofresse na cruz, ou seja, que Jesus sofresse o que nós não suportaríamos. Ele levou sobre si os nossos pecados, ele foi moído, conforme a Bíblia diz, para que
nós valorizássemos a salvação. Essa é a quarta mensagem pregada na cruz. A quinta, já estou caminhando para o final, a quinta palavra da cruz, ou a mensagem pregada na cruz, também se encontra no livro de João, capítulo 19, versículo 28, que fala sobre a palavra da agonia. Isso mesmo, preste lá atenção, vai ler, pesquise. Aqui Jesus, ele se revela verdadeiramente homem. Porque, olha só, os ossos estavam completamente desconjuntados. Jesus sentiu câimbras por ficar parado numa só posição durante horas. Ele teve uma sede terrível. E quando pede água, o soldado leva uma esponja molhada com vinagre. Isso triplica a sua sede, a vontade de beber água. A sua língua cola no céu da boca. Meu Deus, que agonia! A falta de ar. Você consegue imaginar isso, irmãos? Aqueles pedaços de ossos, sim, que eram presos ao chicote, e quando chicoteavam 10, 20, 30 e por aí vai, quando o osso cravava na pele e o soldado puxava com toda a força, com todo ódio, vinha pedaços de carne. Você pode imaginar esse sofrimento, essa agonia? Quantas pessoas que por causa dos sintomas da agonia, há diversos sintomas diferentes, tentam o suicídio, e aqueles que se suicidam por sentir uma agonia, aquela vontade de sumir, de correr, sabe? Então, a quinta mensagem da cruz é justamente falando sobre agonia. Então você consegue imaginar isso? A agonia que Jesus sofreu, a agonia que Jesus passou. Tudo isso por mim, por você e por nós. Então a quinta pregação, a quinta mensagem da cruz é justamente falando sobre agonia. Caminhando para o final, vamos lá então para a sexta palavra da cruz, ou a sexta mensagem da cruz, também se encontra no livro de João, capítulo 19, leia lá o versículo de número 30 que você vai entender. Aqui, o tema dessa mensagem é a palavra de vitória, aleluia, quando Jesus está dizendo, está tudo consumado, oh glória, aleluia, é uma palavra de vitória, é uma palavra de conquista. Jesus está dizendo, está consumado, o preço foi pago, aleluia, aleluia, tetelestai. Oh, você sabe o significado desta palavra? Isso é muito forte, isso é tremendo, glória a Jesus. Então, ele declara aqui, Pai, está tudo consumado, o preço foi pago, aleluia, está resolvido, está definido, a dívida foi paga, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a dívida foi paga. Então, a sexta palavra da cruz é justamente isso, a palavra de vitória. Está consumado. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. E para finalizar, a sétima palavra da cruz, ministrada por Jesus. A sétima palavra da cruz fala sobre redenção. Lucas, capítulo 23, versículo 46. É só você ler para entender. Palavra de rendição. Jesus aqui, quando ele cita esse texto, no versículo 46, glória a Deus, deixa eu ler aqui, 46, porque é a última, 46, olha só. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Aleluia.
a sétima pregação, a sétima mensagem da cruz: rendição. Jesus, ele quis dizer: Pai, eu cumpri a minha missão. Preste atenção. Quando Jesus, ele é levado à cruz, porque ele foi julgado por uma calúnia, caluniaram a Jesus, um crime grave, ele foi julgado, acusado de um crime grave que ele não cometeu, porque foi algo forjado para isso. Ele foi acusado de blasfêmia, ele estava blasfemando contra Deus, e também foi acusado de estar tramando, né, contra César. E a palavra nos mostra isso. E então, ele, quando julgado e levado à cruz, preste atenção, ele não foi para a cruz porque ele foi sentenciado por Pilatos. Não. Ele não foi para a cruz porque ele foi acusado, simplesmente por causa da acusação e entre aspas, conseguiram levar. Não. Porque senão diria, o homem venceu. Não. Ele foi para a cruz porque havia um propósito de Deus. Porque Deus amou o mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho, único Filho, unigênito, para morrer por nós naquela cruz, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi o homem que levou Jesus para a cruz, foi Deus, por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós. Era um plano, era um projeto, era para que nós fôssemos salvos. Ou você pode dar glória a Deus por isso? Então a última mensagem da cruz fala sobre rendição. E quando Jesus ele cita essa passagem, Jesus quer dizer: Pai, eu cumpri a minha missão. Ele veio para isso. Ele veio para passar por isso. Eu fiz o que o Senhor me designou a fazer. Em outras palavras, ele está dizendo: o preço foi pago. Aleluia. Oh, glória. Entenda que para tudo isso houve um propósito, houve um objetivo. Sabe qual foi? Eu, você, nós. É o que significa estas palavras, as 7 palavras da cruz. Nunca esqueça disso. Deus te abençoe. E finalizando essa noite, feliz Páscoa. Jesus é o representante oficial da Páscoa, o verdadeiro Cordeiro. Graça e paz. Aqui é o pastor Luiz Carlos Silva, pastor do Ministério Profético Rompendo em Fé em Iguapinha. Venha nos conhecer, venha conhecer a nossa igreja, cultos quartas às 19h30 e domingo às 19 horas. Rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 94,5, Iguapinha, Araruma, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima mensagem.